Me responda se você já viveu a seguinte situação. Deus ele te colocou diante de uma situação ou de uma missão impossível, ou no mínimo extremamente desafiadora para a nossa lógica humana. Impossível da gente resolver, completamente fora das nossas capacidades. Você já passou por isso daí? Digita aí nos comentários. Eu sou o Lucas Matos e você é muito bem-vindo aqui no canal do Projeto Celeiro. E hoje a gente vai meditar em cima de um vídeo do mestre Luiz Saião, e ele está falando justamente a respeito disso. Vamos ouvir o que esse homem de Deus tem a nos dizer. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Na verdade, a missão de Deus para a nossa vida, ela sempre será uma missão impossível. Ela nunca terá condições, mas de uma maneira incompreensível. Assim como Deus, na sua imprevisibilidade sábia e soberana, invade a história de maneira tão sutil, somente com essa frase: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. E essa frase que pega alguém com o seu mundo quebrado lá dentro, com toda a instabilidade que nem a pessoa se autocompreende, diante de um cenário externo sem qualquer condição de solução, de maneira impressionante, inacreditável e poderosa, Deus conduz essas vidas para marcar a história para sempre. Essa fala do Luiz Saião ela é toda muito forte, ela é toda muito edificante para nós. Às vezes Deus nos coloca de frente para uma missão completamente possível. E ele ainda fala de uma maneira mais enfática. Toda missão de Deus é impossível, e deve ser porque não é para a gente resolver, é para a gente ser usado como instrumentos na mão dele. A gente vai meditar um pouquinho em cima dessa fala maravilhosa e vai entender, né? Eu vou fazer aqui alguns complementos para a gente entender como é que funciona essa lógica de quando Deus nos coloca diante de missões humanamente impossíveis de serem resolvidas. Vamos lá? Quando o impossível vem de Deus. Essa vai ser a nossa conversa. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a missão nasce do próprio Deus. Ela não vem das suas iniciativas. Não é você que escolhe servir a Deus, não é você que escolhe cumprir aquilo que apareceu na sua frente e você rotula que é de Deus. Não. Quando é de Deus e Ele escolhe você para fazer aquilo. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 15, verso 16. Isso aqui é uma fala de Jesus para nós. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Isso aqui já é muito forte. Jesus está dizendo a seus discípulos, lá no capítulo onde fala sobre a videira, ou seja, quando estamos na videira, todo o nosso suprimento, nosso mantimento, a nossa vida vem das raízes, vem da videira. Isso aqui é muito importante, porque Jesus nos escolheu para estarmos arraigados na videira. Jesus nos escolheu para caminharmos com Ele. Ele escolheu os discípulos, ele está falando, eu os chamei para produzirem frutos duradouros. Ele nos chamou para nós produzirmos frutos duradouros. Esse chamado de Deus para a gente é algo impossível. E é muito interessante que Jesus ele fala para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, mas não é para você sair pedindo qualquer coisa para Deus, que Ele não vai te dar, não é assim que funciona. Só falar, eu converti, agora eu posso pedir tudo para Deus. Não é uma barganha. Deus ele está te chamando para executar uma missão quando você está em obediência
nesta missão, sendo direcionado pelo Senhor, obedecendo às palavras de Jesus, você pede e Ele faz. Quando Deus é o agente da missão, é o agente causador da missão, ainda que ela seja impossível de ser resolvida aos nossos olhos, Ele é quem faz. Disse aos seus discípulos, naquele texto do jovem rico, impossível para o homem, o que é impossível para o homem é possível, plenamente possível para Deus. Então, meu irmão e minha irmã, creia. Se você entendeu e se você teve a direção concreta, clara do Senhor, que Ele te chamou para uma missão, se Ele que te colocou diante de uma situação impossível de resolver, é porque Ele mesmo vai conduzir você dentro de um caminho de vitória e de resolução. Então, creia com todas as suas forças nisso. Deus é quem capacita quem é chamado. Não vem das nossas capacidades humanas, da nossa qualificação acadêmica, da nossa capacidade física de enfrentar problemas, da nossa condição mental. Segundo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo fala aos cidadãos da cidade de Corinto: não nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação, ela vem de Deus. A gente é incapaz de fazer as coisas por nossas próprias forças. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos ajuda. É o Senhor quem nos dá a força. É o Senhor quem faz com que todas as situações colaborem para que aconteça aquilo que Ele quer que aconteça em nossa vida. Aqui não existe espaço para autopromoção. Aqui não existe espaço para vanglória, para orgulho, para altivez. Aqui não existe espaço para isso. Se Deus te chamou, não é porque você é capacitado e qualificado. Deus chamou muitas pessoas que, aos olhos humanos, eram incapazes, eram desqualificadas para realizar algo tão grandioso como Ele estabeleceu. Lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 4, as autoridades judaicas ficaram estarrecidas, admiradas, impactadas com o fato de estarem diante ali de homens, que eram Pedro e João, que não tinha nenhuma instrução formal, eram pessoas simples, eram pessoas comuns, que estavam carregando uma grande missão e que estavam fazendo coisas impossíveis, milagres maravilhosos, como aquele milagre que foi feito da cura do coxo ali da porta do templo chamado Formosa. Em nome de Jesus, levanta e anda. É isso. É isso que Deus faz. Não é em nome de Pedro, não é em nome de Paulo, não é em nome de João, não é em nome de Tiago, não é em nome de Lucas, não é em nome de qualquer apóstolo que traga para si uma autoridade tamanha que se compare aos homens que estão na Bíblia, não é em nome de ninguém. Em nome de Jesus, levanta e anda. A capacidade vem de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: não nos consideremos capazes. Isso valia para ele também. Ele não se considerava capaz de fazer coisa alguma. Por quê? Porque tudo o que ele fazia vinha da parte de Deus. Se Deus te coloca diante do impossível, Ele que vai te qualificar. Se Deus te coloca diante do impossível, a qualificação é a seguinte: em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, prossiga. Em nome de Jesus, o milagre vai acontecer, porque foi Deus que te colocou ali. Em nome de Jesus, isso vai acontecer na sua vida. O impossível nos revela Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, Paulo, no mesmo livro, está dizendo aos coríntios: agora nós mesmos somos como vasos frágeis que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós.
Paulo se compara a vasos de barro frágeis, mas que dentro possui um grande tesouro. O valor não está na peça de barro em si, está no conteúdo. A gente, em muitos momentos, vai comprar alguns produtos onde o valor daquele produto não está na embalagem, está no conteúdo. A maioria dos produtos que a gente compra é assim, não é? Ainda que a gente goste da embalagem, ainda que exista um trabalho de marketing, na maioria dos casos a gente joga essa embalagem fora. Eu mesmo estava tomando aqui, ó, esse wheyzinho aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Estava tomando aqui agora. Eu comprei isso daqui, não é por causa dessa embalagem rosinha com preto que ele tem, mas sim por causa do conteúdo que tem ali dentro. A embalagem não vale, o que vale é o conteúdo. Isso não quer dizer que nós não valemos nada. Quer dizer que o que habita dentro de nós, quer dizer que aquilo em que somos em Cristo tem um valor que excede em muito aquilo que apresentamos do lado de fora. Ainda que a nossa carcaça ali seja bonita, ainda que a gente consiga fazer uma embalagem, vestir belas roupas, ainda que a gente consiga dar um trato no visual, fazer uma harmonização, dar uma emagrecida, cortar o cabelo, né? Ainda que a gente consiga fazer coisas que vão deixar a nossa imagem mais atraente para as pessoas, o que realmente perdura ao longo do tempo, o que realmente tem valor e o que realmente as pessoas buscam e o que realmente faz com que o impossível se torne possível é o conteúdo que está dentro de nós. E se dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, esse conteúdo ganha um valor inestimável. Isso Paulo diz. Somos como vasos frágeis de barro. Quem olha assim não dá valor. Somos como pessoas simples, como outra qualquer. Mas dentro de nós habita um tesouro de valor inestimável. Aquilo que somos em Cristo. E é muito interessante que Deus, ele, em muitos momentos, atrela a nossa identidade à missão que ele tem para a gente. Uns ele chama para pastorear, como missionários, evangelistas, para profetizar, para servirem no ministério de maneira mais operacional, ali nos bastidores. Deus chama cada um de uma maneira diferente. Uns são mais vistos, outros são menos vistos. Mas o que deve ser valorizado é o conteúdo que está dentro dos corações. A gente não deve valorizar uma pessoa que é chamada para uma missão da qual Deus a delegou simplesmente pelo fato dela ser vista ou ser valorizada por este mundo. Às vezes eu me entristeço e vejo que muitas pessoas valorizadas por este mundo, famosas, vistas, são pessoas que não têm um pingo de evangelho, não têm um pingo do Espírito Santo de Deus. São movidas pelos seus interesses e enganam muitas pessoas. E às vezes você aí, meu irmão e minha irmã, com toda a sua simplicidade, com todo o seu jeito de ser, pensa, é impossível Deus querer algo em mim, é impossível. As pessoas serem edificadas, eu não sei nem falar direito. Mas saiba que se Deus te chamou, Ele vai te qualificar, Ele vai te capacitar, porque o que está dentro de você não é o seu conteúdo, é o conteúdo do Santo Espírito de Deus que te qualifica para realizar toda a boa obra do Senhor. É impossível, mas Deus pode. Pela lógica humana, é impossível, mas Deus faz. E assim nós vamos vivendo, dando testemunhos da graça de Deus a respeito daquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas. Para concluir, pessoal, a missão de Deus ela pode ultrapassar completamente a nossa força, a nossa capacidade. Ela pode
estar muito além de todo o nosso preparo, qualificação, capacidade de convencimento, de gestão, força física, intelectual, emocional. Às vezes aquilo que Deus nos chama é completamente impossível para nós, mas nunca ultrapassa a capacidade de Deus. Nunca ultrapassa a capacidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente. Ele é todo-poderoso. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus compartilhou conosco alguns atributos. Temos atributos de Deus comunicados conosco, mas existem certos atributos que só pertencem a Deus. E o impossível, o extraordinário, o milagre acontece quando Ele usa esses atributos inimagináveis para nós. Coisas que para nós é impossível ao nosso favor. Aí a gente percebe o quanto somos dependentes, o quão grande é o nosso Deus. Enfim, continuando, o mesmo Deus que te chama, Ele te sustenta, capacita e te conduz. Não dependa das suas próprias forças e do seu próprio entendimento. Quando Deus te chama, Ele te capacita e te conduz. Ele te leva pelo caminho, Ele te ajuda a vencer as barreiras. Por isso, a nossa resposta ao chamado de Deus não deve ser a nossa autossuficiência, não deve ser, mas fé, dependência e obediência. A gente não deve se perguntar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho capacidade de resolver aquilo que Deus me chamou para fazer, eu sou qualificado. Eu tenho os melhores equipamentos, eu tenho um bom carro, eu tenho uma família estruturada, eu tenho anos e anos de estudo, de preparo, de profissionalização, acadêmicos, etc, 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 etc. Você pode ter certeza que isso daí, tudo que você tem, não é nada diante daquilo que Deus chama para a gente resolver. Às vezes não resolve nada, gente, nada, nada. A nossa capacidade, às vezes, diante daquilo que Deus nos chama para fazer, não resolve nada. Às vezes a gente tem sim capacidade de fazer coisas, aprende, que Deus nos chama, pode usar nossas habilidades, nossa capacidade, nossa qualificação, nossos recursos, enfim. A gente pode usar tudo isso em prol do reino de Deus. Claro, eu não estou falando que você não deve usar. Mas diante de certas situações que você vai perceber que é impossível, você vai entender que muito mais do que as suas capacidades e que os seus recursos, a sua fé, a sua dependência e a sua obediência se tornam condições indispensáveis para realizar a vontade de Deus. O impossível não deve nos afastar da missão, mas nos aproximar daquele que nos envia. Para finalizar com essa frase maravilhosa, o impossível não deve nos afastar da missão, mas nos aproximar daquele que nos envia. Quando Deus coloca algo impossível para você, não é porque Ele quer te afastar, não é porque Ele quer te fazer uma chacota com a sua cara. Te mostrar, olha só, você não é capaz de resolver nada. Isso aqui para mim não é nem a formiguinha perto da minha capacidade, da minha imensidão. Você é incapaz de resolver aquilo que para mim é insignificante. Deus não está querendo tirar sarro com a sua cara. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você dependa dele. Ele quer que você enxergue para ele e fale assim, Pai, eu dependo de ti. Pai, me socorre. E ele, com todo o prazer de um pai amoroso, gracioso e grandioso, vai te socorrer. Amém? Então, pessoal, essa mensagem que eu queria deixar com vocês. E é muito importante a gente se dedicar quando Deus nos chama. Sim, é importante a gente se qualificar, sim, mas o mais importante é dobrar o seu joelho no chão e orar. É buscar a Deus. É buscar com todas as forças. Deus, ele pode pegar a sua vida, assim como disse o mestre Saião. Uma vida quebrada, uma vida que talvez seja desestruturada, uma pessoa que talvez olhe para si e não encontre qualidade, qualificação nenhuma para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes você pode estar na mesma situação que Moisés quando foi chamado para liderar uma nação. Eu não tenho capacidade, eu não falo bem, eu não faço nada direito.
Me deixa aqui no meu canto. Às vezes Deus enxergou algo em você que é muito valioso e Ele vai te sustentar. Deus teve uma paciência com Moisés que eu sei que muitos de nós não teríamos. Deus teve uma paciência com Moisés que eu tenho certeza que boa parte de gestores de pessoas, de empresas, boa parte dos CEOs deste mundo, dos diretores, não teria paciência. A paciência que ele teve com Moisés, muitos não teriam. E pode ter certeza que essa mesma paciência que ele teve com Moisés, ele tem com você, ele tem comigo, diante das nossas fraquezas, porque ele sabe que às vezes ele nos coloca diante de desafios grandes demais para a nossa capacidade. Mas o que ele quer mostrar é que através dele somos mais do que vencedores. É que através de Cristo Jesus e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que o Espírito Santo te conduza nessa jornada de compreensão. Se você chegou até o final desse vídeo, imagino que é porque você tenha gostado, então digita aí nos comentários, ei Lucas, eu cheguei até aqui no final. Se você quiser, conta um testemunho para enriquecer a nossa experiência aqui, para você compartilhar com outras pessoas algo impossível que Deus fez na sua vida ou através de você. Também eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas nossas outras redes sociais. Novamente eu repito, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. E o último recadinho que eu queria deixar, nós criamos um grupo chamado Comunidade Celeiro, então eu vou colocar o comentário fixado, né, e também eu vou colocar um link na descrição. Eu vou pedir para você entrar nesse grupo. E se você já fizer parte desse grupo, para você convidar mais pessoas para entrarem, para serem edificadas, que ali a gente consegue conversar mais de perto, ali a gente tem um pouquinho mais de contato, você participa das enquetes, você nos ajuda a crescer com mais intencionalidade, e a gente vai compartilhar conteúdos e materiais exclusivos neste grupo com você. Então faça parte deste movimento de crescimento, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe demais, até o próximo vídeo.